Nesta semana, um grande julgamento mobilizou a imprensa e a sociedade. O ex-goleiro Bruno Fernandes, acusado de arquitetar a morte da modelo Elisa Samúdio, foi submetido a júri popular. No Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 7 jurados, 2 homens e 5 mulheres, decidiram o futuro do ex-goleiro do Flamengo. Um crime que ocupa as páginas dos jornais e os principais noticiários do Brasil e do mundo desde junho de 2010. Afinal, por que crimes hediondos ganham repercussão na mídia em grandes proporções? Nossa equipe registrou os bastidores do julgamento para tentar entender a resposta para essa pergunta. Da chegada da Daiane, um mar de jornalistas chegando e a gente tem bem pertinho dela. O caso ganhou essa notoriedade tamanha em função de ser um jogador de futebol, né, do clube talvez mais popular do país, e também em função das circunstâncias do crime, né? É um crime passional porque tem um motivo relacionado a ligações pessoais e um crime sem corpo. Esses casos de homicídio sem corpo envolvendo pessoas populares costumam ganhar muita atenção da sociedade. Acho que esses ingredientes contribuíram para que o caso Bruno fosse um caso de tanto apelo popular. Se pergunta por que uma pessoa chega ao ponto de cometer, por exemplo, o maior crime, né, o crime por excelência, que é o crime de ceifar a vida de um semelhante. Olha, eu creio que, especialmente a televisão, a mídia de um modo geral, mas a televisão de modo muito particular, ela tem a tendência a espetacularizar realmente os acontecimentos. Esse tipo de acontecimento, especialmente quando é um crime passional, né, ele mobiliza muito os sentimentos da maioria das pessoas. E a televisão ainda é o carro-chefe da mídia, e no Brasil, especialmente nesse momento. Então, ela carreia para ela toda essa audiência massiva, né, que ela tem, como especificamente nesses casos de assassinatos e crimes passionais, etc. Eu acho que a tendência é a televisão cada vez mais dar destaque e espetacularizar esse tipo de acontecimento para canalizar a audiência maior por mais tempo. E a nossa cobertura começou cedo. Antes mesmo das 8 da manhã, a nossa equipe já estava aqui, de plantão, no Fórum de Contagem. Eu fiquei por conta de registrar os bastidores da notícia, acompanhar o trabalho dos repórteres, todo o aparato técnico aqui, proporcionado pelas emissoras de TV. E a repórter Ana Carolina foi lá para dentro, conferir o início dos trabalhos do júri popular. Aqui de frente para o fórum, aguardando o início do julgamento e o pessoal convidando a gente para assistir o júri lá de dentro. Tem outros colegas aqui também aguardando. Ali é uma fase em que você tem o juiz de direito, o juiz togado, como presidente do tribunal e um conselho de sentença, né, que é formado por 7 jurados, que são sorteados em uma lista prévia. Além disso, você tem o promotor de justiça, os assistentes de acusação e os advogados de defesa. Em casos como um julgamento que envolve um jogador famoso, popular, os jornalistas devem se ater ao relato do fato, evitar juízos de valor, né, principalmente de absolvição ou culpa, e também procurar se informar sempre e cada vez mais sobre as normas do direito, né, que vão ser aplicadas àquele caso, tentando compreender a função da norma, o sentido da norma e passar essa informação numa linguagem clara, acessível para a população. Não só na Bandeirantes, mas em todos os outros veículos, essa preocupação existe
porque o nosso desafio é tratar esses termos tão técnicos de uma forma mais tranquila, mais popular, para que as pessoas possam entender. No nosso caso, por exemplo, nós temos advogados, consultores, temos todo um núcleo jurídico que nos presta consultoria tanto nos programas, no ar, quanto nos bastidores. Temos jornalistas com especialização. Ou seja, exige uma preparação da pessoa e também de sair daqueles oficiais, do que chega realmente da fonte que é o Tribunal de Justiça, como uma cobertura como essa do caso Bruno, e procurar também outros caminhos de informações válidas, como por exemplo as pessoas que acompanham aqui à frente, por que esse interesse de acompanhar. Acho que isso também é notícia, são pessoas que mudam a rotina e saem da questão oficial. Esse coisa do Bruno aí já está sendo uma novela. O jornalismo, ele vive do acontecimento efêmero, ele vive do acontecimento que é aqui, é agora, tem que ser coberto rapidamente. Então, muitas vezes, em nome da pressa e em nome de características próprias ou do veículo ou do tipo de jornalismo que se faz, não é? Um jornalismo diário, por exemplo, você acaba se esquecendo de fazer o para casa, que é, eu só vou fazer a cobertura de algo que eu conheça com algum nível de aprofundamento. Então, isso, na verdade, não ocorre hoje. Você acaba ficando refém do tempo curto e, muitas vezes, de todo o aparato técnico que também te leva a tratar as questões de maneira mais superficial. Então, eu creio que conjuga a questão da especificidade, por exemplo, do veículo com algumas características do próprio jornalismo. Daí o profissional, muitas vezes, é superficial, se mantém superficial e não tem sequer tempo mesmo para se preparar, em muitos casos, para fazer uma cobertura adequada, que é uma cobertura que o público realmente merece. Olha, no meu caso específico, quer dizer, a gente, de uma forma geral, a gente precisa estar bem preparado para um caso como esse, né? Eu estou aqui fazendo os vivos, a gente está com as informações online, enfim, ligado o tempo inteiro, mas mais do que isso, assim, a semana que antecede um julgamento como esse, a gente tem que estar sempre ligado nas informações, lendo na internet, enfim, em contato com as fontes, para que a gente venha preparado, de fato, para uma cobertura como essa, que é uma cobertura que tem muita repercussão, né? É uma grande cobertura, a Rádio Itatiaia mobiliza uma equipe muito grande, somos aqui vários repórteres, tem um estúdio avançado da Rádio Itatiaia montado aqui, então nós podemos entrar de dentro de um estúdio como se estivéssemos na rádio, só que o estúdio está na porta do fórum, um grupo de profissionais muito grande e as informações mudam o tempo todo. Principalmente a gente que está aqui de fora, a gente não tem o acesso direto e imediato ao que acontece dentro da sala do Tribunal do Júri. Então, esse contato entre quem está aqui fora e quem está na sala de imprensa ou dentro do tribunal é que é muito importante para a gente ir filtrando as informações. Vem muita informação ao mesmo tempo, então acho que o trabalho de filtrar essas informações e levar a informação mais precisa possível, acho que é o grande desafio. De maneira geral, eu percebi, principalmente nesse último episódio, né, um amadurecimento da mídia, né, no sentido de buscar orientação de especialistas, né, fazer diversas entrevistas com conhecedores de processo penal e do direito penal para esclarecer a população, principalmente. Mas, por outro lado, a gente vê que existe também uma parte da mídia que ainda continua explorando de forma não muito ética, né, a questão em programas que visam não esclarecer, mas fomentar emoções e acrescentar pimenta, né, aquilo que realmente deveria ser tratado com muita racionalidade, com muita seriedade. Que a juíza seguiu os passos para chegar ao final a uma sentença total, né, de 22 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade. É preciso se frisar nesse momento um aspecto muito importante, que dentro dessa sentença você tem parte dela, cerca de 17 anos e 6 meses, se não me engano, que se refere a um crime hediondo, que é o homicídio triplamente qualificado, reconhecido pelos jurados. E outra parte, completando esses 22 anos e 3 meses, que se referem a crimes que não têm esse caráter hediondo, né? Portanto, esse conhecimento é importante porque vai imaginando que essa sentença, que ainda é provisória, porque ela ainda não transitou em julgado e, portanto, ela pode ser modificada para mais ou para menos, o júri pode ser anulado, nós podemos ter uma série de desdobramentos a partir de então, que aquela pena do Rio de Janeiro será agora unificada, será somada a essa pena de Belo Horizonte, resultando numa pena não de 22 anos, mas uma pena de 26 anos, aproximadamente 26 anos de reclusão, que será efetivamente executada de acordo com as regras que o direito penal prevê. Eu acho que o caso Bruno ele fica com uma mensagem importante, que nós devemos repensar a relação
mídia, comunicação social e direito, cada vez mais e de forma mais intensamente, né? Sem retroagir, né? Retroceder a leis arbitrárias como censura ou qualquer tipo de controle legal. Eu sou contrário a isso. Eu acho que nós devemos pensar numa comunicação qualitativa que garanta o que é mais importante, que é a imparcialidade da jurisdição. Na semana que vem, nós esperamos você. Para sugerir reportagens ou fazer comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia. Tchau.